Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho. Cá estamos de novo lembrando de Jesus e vamos recordar algumas das suas lições, alguns dos seus ensinamentos. Vamos então sintonizar os nossos pensamentos nele, pedir a proteção, pedir a ajuda. Mas vamos primeiro harmonizar as nossas mentes e vamos cantar uma canção. Exatamente na página 11. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz na nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz na nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Nós te rogamos, Jesus, amigo, a tua bênção para o Evangelho desta noite. Te pedimos, Mestre, que os nossos familiares que já partiram, especialmente os mais necessitados, possam estar presentes para ouvirem a tua mensagem. Que a tua paz e a tua luz possam ficar conosco, que assim seja. A leitura desta noite é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 11. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves gozos, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz com que se olhe o outro como se olha a si mesmo e se dispa com alegria para cobrir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce ocupação de fazer os outros felizes. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, representantes da divindade, levais a alegria a esses pobres famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras.
quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque não tendo pão, esses infelizes e seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando e chorando, repetiam estas palavras que, como aguçado punhal, se enterravam no coração maternal: tenho fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, porque são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e recordai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles cairão para si gozos infinitos no futuro, e durante o seu exílio na terra, tu serás a sua consolação, o começo das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Pudessem os meus irmãos encarnados acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar. Quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os chamar. Quanto bem fazer! Oh, não vos queixeis. Pelo contrário, agradecei a Deus e espalhai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, desertados dos bens deste mundo, definham na dor e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem doces e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Argel, Bordeaux, 1861. A mensagem desta semana tem como título Doce Reencarnação. Vem no livro Depois Vem e Segue-me, é da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães Costeira e tem psicografia de Arnaldo Costeira. Foi Jesus quem primeiro anunciou essa caridade imensa que é a reencarnação, ao ensinar a Nicodemos o segredo para entrar no reino dos céus. No pressuposto, ensinado pelas normas criadas pelos homens para as suas interpretações da boa nova de Jesus, de que se nasce, vive e morre, reside o vazio imenso sob a misericórdia de Deus. Realmente, como admitir a sua excelsa bondade quando se está condenado inexoravelmente ao sofrimento eterno, quando nós, os pais e mães, enquanto encarnados, sempre damos aos nossos filhos uma nova oportunidade quando falham? Como nosso Criador não daria às suas criaturas, segundo a interpretação dos homens, dirigentes religiosos, que sempre escolheram para si a melhor parte, pois que nunca se soube que estivessem, na sua douta sabedoria, sujeitos às mesmas leis? Pois Jesus foi claro ao afirmar que todos nós teríamos nova oportunidade para podermos levar a cabo a nossa reforma íntima, devendo para isso nascer de novo, encarnar outra vez, logo reencarnar. Não será esta a caridade máxima a apontar-nos o caminho da redenção? Não deveremos, como fizeram os 72 da Galileia e mais tarde os 500 da mesma nação, sair a espalhar a boa nova? É claro que, como irmãos superiores, se não cansam de afirmar que a caridade material também é importante, pois será difícil que nos escutem com a barriga vazia ou com as dores da alma e do corpo. É importante aliviá-las, mas que melhor futuro poderemos almejar senão o das bem-aventuranças, que serão tanto mais claras
quanto melhor expusermos pela prática as luzes que o Divino Mestre nos legou e que estão bem longe de serem implantadas. Por isso, não descuides essa tua reforma íntima, que incluirá o fazer e não apenas o dizer. A beneficência nunca foi tão importante e tão atual como hoje. Estamos a reportar-nos a uma mensagem de 1861 e estamos a olhar o presente, a olhar esta mole imensa de pessoas desconhecedores da verdade, desconhecedores da realidade do mundo espiritual. E talvez seja esta a maior caridade que nós podemos atualmente fazer. É evidente que não podemos descurar os nossos irmãos que marcham ao nosso lado e que, em boa verdade, também, e há em quantidade, os que passam fome. Embora haja muita fome que é simulada, que é mostrada de uma forma realmente para impressionar as pessoas e às vezes levá-las a cair no lucro, pensando que as pessoas vivem na miséria e não vivem nessa miséria que nós imaginamos. Mas há muita gente a passar fome e particularmente, como diz hoje a mensagem, particularmente aquela fome clandestina, aquela fome escondida, aquela fome envergonhada, e temos muitos casos desses, infelizmente, na nossa sociedade atual. Mas quando nós vemos, e não podemos cansar-nos de falar, não podemos calar a nossa voz, quando nós vemos as pessoas irresponsáveis em termos religiosos, bem entendido, não estamos a referir-nos e a reportar-nos a qualquer questão de caráter político ou social, mas quando nós vemos responsáveis avançar para uma lei injusta como é a lei da eutanásia, uma lei absolutamente comprometedora do futuro, não só para aqueles que querem fugir pela porta do suicídio e que pedem socorro para os ajudar a morrer, mas principalmente aqueles que, queira-se ou não, ajudam a morrer e estão praticando um homicídio encapotado. Nós não podemos calar a nossa voz porque estamos a fugir da tal caridade verdadeiramente atual e verdadeiramente profunda e séria, que é a caridade do amor, da ternura, da compreensão, a caridade do carinho que lhe falta à esmagadora maioria dos idosos. Queiramos ou não reconhecer isso, nós normalmente temos a tendência para olhar os outros, olhar aquilo que passa à nossa volta, mas não olharmos para nós próprios, não olharmos para a nossa família, não olharmos para os nossos familiares em desespero, em sofrimento. E então encaramos esta realidade de uma forma ignorante e, consequentemente, não nos detemos nesse pormenor, mas de uma forma irresponsável para o futuro, para o nosso futuro e para o futuro dos nossos familiares. Então tenhamos consciência de que temos à nossa volta, temos à nossa frente, temos nas nossas mãos a possibilidade de exercer essa caridade. Dar carinho aos idosos, dar a sua presença. É evidente que há responsabilidades muito grandes daqueles que poderiam pôr mais instituições de cuidados paliativos, de cuidados de doenças terminais. Devia ser criada essa situação mais profundamente, com mais expansão. E não é, muitas vezes, por comodismo, muitas vezes por, vamos repetir a palavra irresponsabilidade, mas o que é facto é que eles estão a precisar da nossa compreensão, da nossa atenção, do nosso carinho. Muita gente fala, mas ninguém responde às questões que se colocam sobre este assunto. Quando, no ano transato, ou melhor, há 2 anos atrás, no ano de 2018, terão morrido nos hospitais durante a noite 700 e muitos idosos. E nós não nos perguntamos por que é que isto terá acontecido. Não nos perguntamos por que é que essa falta de caridade, da presença. É verdade que nós temos que compreender, os agentes da saúde têm uma missão espinhosa, mas escolheram-na. E como todos os outros campos profissionais, têm a sua responsabilidade no trabalho, que é uma lei de Deus, a lei do trabalho. Mas é evidente que não é compreensível que, para poupar pessoas ou pessoal, como é o caso, por exemplo, de termos, em muitos hospitais, não quer dizer que seja generalizado, mas em muitos hospitais, temos a partir das 4 da tarde até às 8 da manhã apenas um auxiliar para enfermarias com 20 e tantas camas. Não é justo e não é conscientemente responsável permitir-se que essa situação perdure. E depois, claro, as pessoas querem descansar, quer o pessoal de enfermagem, o pessoal médico, só aqueles que estão na urgência, porque não há pessoal de serviço às enfermarias, mas os enfermeiros têm que descansar de muita
trabalho é que são chamados a ter e naturalmente fogem um bocadinho à sua responsabilidade e por isso idosos que precisam de socorro, precisam de ajuda, que vivem aflitos, querem pedir socorro e tantas vezes não conseguem pedir. É esta responsabilidade que nós não devemos calar nunca mais. Falar, levar os nossos idosos, os nossos irmãos que estão, e também novos, também crianças, que estão na fase terminal das suas vidas, a ter um fim de vida sereno e tranquilo e não virem a ser confrontados com surpresas bem dolorosas quando demandarem ao mundo espiritual. Não podemos calar que os cristãos hoje são cristãos sem Cristo, que não pensam na mensagem de Jesus, que não pensam, que não recordam, que não lembram aquilo que Jesus falou a propósito da caridade para com aqueles que sofrem, para com aqueles que têm sofrimento, sem dúvida, físico, mas têm fundamentalmente um sofrimento espiritual, um sofrimento moral muito grande. Vamos marchar para o nosso final do Evangelho com esta reflexão. Por que não pensar mais nessa gente que morre abandonada ou que morre ajudada de uma forma lamentável? Vamos serenamente, tranquilamente, fazer a nossa prece por esses irmãos, também aqueles que têm a sua responsabilidade, garantir a vida, garantir um fim de vida para aqueles que estão a aproximar-se desse ponto. Senhor Jesus, nós te pedimos que os teus mensageiros, as tuas falanges socorristas, envolvam a todos. Envolvam aqueles que estão em sofrimento, que estão a ver marchar as suas vidas para o fim. Mas também aqueles que estão a acompanhar e têm a responsabilidade de acompanhar esses momentos difíceis daqueles que têm a sua responsabilidade. Que as suas falanges possam envolver a todos, incutir mais responsabilidade, mais ânimo, mais serenidade, e que possam, de facto, contribuir com o seu juramento para que a vida se prolongue até o limite, até o ponto em que cada um de nós escolheu, cada um deles escolheu traçar o pagamento das suas dívidas, como informaste e ensinaste, até o último centilo. Toma de nós, Senhor, as nossas vibrações, os nossos fluidos, a nossa energia, para que esses mensageiros possam deixar um pouco de ânimo, um pouco de paz, um pouco de esperança a todos os irmãos que estão prestes a partir, mas fundamentalmente mais coragem, mais responsabilidade àqueles que têm em suas mãos ajudar esses irmãos a partirem para o mundo espiritual. Toma a nossa oferta, Senhor. Vamos cantar na página 25. Página 25. Tu és travão no teu caminho, tu és cristão de quando em vez, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês. És egoísta, não te das conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros deste grande espaço, carente de luz. Tu és a luz que há para nós, tu és Jesus, nosso irmão, que
caminho aberto para os que estão sós, nobre verdade para o cristão. Tu és a vida dos deserdados, consolação para os desgraçados. Todos queremos ver-te voltar para nos guiar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vis água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros deste grande espaço, carente de luz. Chegamos ao final. Muita paz para todos. Que Deus a todos abençoe. Até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.